Olá, crianças! Muito bom estar com vocês novamente com mais esse dia. Para mais uma aulinha daqui do Centrinho, né? E a gente vai fazer a nossa prece agora. Fechar os nossos olhinhos, pedir a Jesus que nos envolva com a sua luz, envolva o nosso lar, trazendo muita paz, trazendo muita luz e trazendo o aprendizado que precisamos para passar os nossos dias tão difíceis ainda. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que ele não é muito legal, mas que ele acontece na vida de todos nós. E nós não sabemos quando vai acontecer, mas sempre, com certeza, acontecerá. Nós vamos falar sobre o desencarne, sobre a morte. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar com vocês sobre... eu vou tentar dar um exemplo de como a gente deve encarar. A gente pode observar, por exemplo, a natureza. Na natureza a gente tem os animais, tem as plantas, tem tudo que nos cerca, né? Então, vamos dar um exemplo das plantas. Como é que as plantas nascem? Quem pode me responder? Alguém sabe? Algumas de semente, outras de muda, mas todas precisam do mesmo cuidado, não precisam? A gente precisa preparar o terreno, a gente precisa colocar lá a plantinha ou a semente, né, a mudinha. Precisamos regar, adubar, tirar os matinhos, cuidar. Aí ela vai crescendo, a gente tem que tirar daquela plantinha, de um vasinho menor, colocar em um maior, ou colocar num local definitivo, não é? Tem todo o cuidado. Aí depois ela cresce, ela vai florescer, dar flores, frutos. E aí, depois é que ela tá pronta para quê? Para fazer novas mudinhas, não é? Ela não vai dar outras mudinhas da mesma espécie dela. E ela vai ficar eternamente? Não, ela vai morrer um dia. Então assim somos nós. Assim como as plantinhas, nós também nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Simples assim. Será que é? Não, nem sempre é simples assim, né? É um período longo que a gente passa, são períodos difíceis, mas a gente requer os mesmos cuidados que a gente tem que ter com as nossas plantinhas, com as plantas. A gente vai nascer, para a gente nascer a gente precisa de quê? Pelo menos de um pai e de uma mãe, não é? A gente precisa do papai e precisa da mamãe. E a gente precisa de cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a plantinha? É cuidar dela, adubar, tirar os matinhos, fazer as podas. Mas se a gente faz isso com a gente também? Faz, não faz? O que é os primeiros cuidados que os pais têm com a gente? Os primeiros cuidados que os nossos pais terão com a gente será como regar as plantinhas, as sementes recém-plantadas, não é? Quais são essas regas, esse cuidado que os nossos pais vão ter? Vão nos alimentar, vão nos ensinar a andar, vão nos vestir, dar banho, cuidados básicos, não é? Eles têm que adubar, não tem? E o que é adubar a gente no caso?
Nós não somos educados, os pais nos ensinam a conversar, nos ensinam o respeito, nos ensina o cuidado com o nosso amigo, com o nosso corpo e vários cuidados que a gente tem que ter, não é? Então essa é uma adubação que a gente faz. E com a plantinha a gente tem as podas. E com a gente, será que a gente poda a gente também? Com certeza, as podas que os pais nos fazem são ensinando pra gente quais são os caminhos que nós devemos tomar. Eles não vivem ensinando que isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve fazer. São as podas que nós precisamos delas, para a gente estar sempre nos caminhos ensinados por Jesus. Jesus veio e deixou um caminho a ser trilhado. E nós, por mais difícil que seja, a gente tem que tentar andar por esse caminho. Até que chega um dia que os nossos pais nos replantam onde a gente vai ficar plantado. A plantinha, ela vai ficar por um bom tempo. E lá ela vai fazer o quê? Ela vai crescer, vai reproduzir e depois vai morrer. Assim somos nós. Até certo tempo a gente precisa muito do cuidado dos nossos pais. Depois a gente já aprendeu como é que funciona, o que deve se fazer, o que não deve, o que pode, o que não pode. E aí nós vamos fazer o quê? Reproduzir, dar os nossos frutos e um dia vamos morrer. E essa morte? Será que ela depende de como a gente leva a nossa vida aqui? Com certeza. Nós vamos para um local onde a gente constrói esse local desde aqui. Como assim, tia? Como? Com as nossas ações. Jesus nos pede a todo momento obediência, respeito, carinho, amor ao próximo. Será que nós estamos colocando isso em prática no nosso dia a dia? Porque Jesus deixou para nós um mandamento muito importante, que é amar a si e amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente faz isso? Porque amando a nós mesmos, nós temos que fazer o quê? Cuidar das nossas ações, das nossas alimentações, dos nossos pensamentos, não é? E a gente cuida do nosso próximo como a gente está cuidando de nós? Do nosso papai, da nossa mamãe, do nosso vovô, vovó, irmãozinhos, amigos, colegas de escola, todas as pessoas que estão à nossa volta, porque só assim nós estaremos agradando a Jesus, não é? E esse ensinamento a gente vai levar ele até depois que a gente morrer, se nós aqui cumprirmos. Se não cumprirmos, nós seremos punidos por isso. E quando uma pessoa da gente morre e a gente acha muito ruim, tia Lucinê, mas eu tenho que achar isso bom? Não, você não tem que achar isso bom. Mas você não pode fazer nada por isso. Jesus já veio, nos ensinou um caminho e nós não temos como interferir nesse caminho, a não ser agindo da melhor forma possível que Jesus nos ensinou, não é? Essa pessoa a qual nós gostamos muito e que parte, ela vai para um local onde ela trabalhou, ela construiu durante toda a vida dela aqui. E um dia a gente tem a certeza que nós vamos nos encontrar. Então a gente tem que encarar a morte com uma verdadeira não punição, não final. Ela vai para um local onde ela vai ficar por um tempo e nós futuramente iremos nos encontrar.
Então, temos que fazer muitas orações voltadas para essas pessoas a qual nós amamos muito e fazer a sua história aqui nunca morrer, deixar com que ela esteja sempre viva nos nossos corações, mas não com lamento, mas sim com consolo, com preces, com vibrações positivas para essa pessoa, né? Então, vocês agora vejam um filminho, uma historinha que eu vou passar para reforçar a ideia sobre a morte que Jesus nos deixou, tá bom? Um beijo e abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Jesus nos ensina que a morte não existe. Já se passou muito tempo desde que Jesus esteve aqui materializado entre nós, nos trazendo belíssimos ensinamentos. E embora ele tenha trazido tantas lições, por enquanto pouco compreendemos sobre o mundo, os céus e sobre nós mesmos. Aos apóstolos foi dado conhecer os mistérios de Deus por eles serem mais elevados espiritualmente. Mas hoje nós somos considerados preparados para receber também conhecimentos do mundo espiritual, que para a gente era muito misterioso. O Espiritismo nos ensina que na verdade só o nosso corpinho que morre e que na hora da morte o nosso espírito se desprende do corpo e vai viver a vida no mundo espiritual, livre dos julgos da carne. A morte é apenas uma transformação. Se durante a nossa vida nós cultivamos bondade, amor, caridade e boas virtudes, o nosso espírito vai para o mundo espiritual cheio de luz e cheio de alegria. Agora, se durante a vida nós fizemos muitas coisas ruins, fomos maldosos, nos prendemos nos vícios e nas coisas negativas, nosso espírito chega no mundo espiritual cheio de trevas, cheio de tristeza, de dor e de sofrimento. O próprio Jesus nos deu a prova da vida eterna, quando ele sofreu aquelas angústias na cruz. 3 dias depois, ele retornou cheio de luz, mostrando para as pessoas que ninguém morre de verdade, que nosso espírito é eterno e que se nós formos muito bondosos, o nosso espírito sairá desta vida cheio de luz. Por isso, crianças, querem sair aqui dessa vida cheios de luz? Querem ser espíritos mais evoluídos? Sigam os ensinamentos de Jesus. Afinal, ele mesmo nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom dia, criançada! Nós aí de novo! Vamos lá! Vamos fazer uma musiquinha pra vocês! Vamos? Vamos lá? Precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão.
Música